Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça deste encontro. Vamos, pois, abrir nossos corações ao redor da amada Mãe Maria, que sempre nos inspira como discípula exemplar, abrir nosso coração para escutar a palavra santa de Deus. Prepara-nos o coração para a escuta desta palavra santa de Deus, um belo trecho das cartas de São Paulino de Nola, um bispo, quando nos diz: lembremo-nos daquela viúva que, esquecida de si por amor dos pobres, deu tudo o que tinha para a sua subsistência, pensando só na vida futura, como declarou o próprio juiz. Pois os outros, disse o Senhor, deram do seu supérfluo. Mas ela, talvez mais necessitada do que muitos pobres, tanto que 2 moedinhas eram tudo o que tinha, foi mais generosa do que todos os ricos, porque aspirava unicamente pela riqueza do prêmio eterno. Só desejava para si os tesouros celestes. Por isso renunciou a todos os bens que vêm da terra e a ela voltam. Ofereceu tudo o que tinha para possuir os bens invisíveis. Abandonou o corruptível para adquirir o imortal. Aquela pobrezinha não desprezou as normas estabelecidas por Deus para a conquista do prêmio futuro. Por essa razão, o próprio legislador não se esqueceu dela. O juiz do mundo antecipou a sua sentença e proclamou no Evangelho que ela seria coroada no dia do juízo. Portanto, meu irmão, minha irmã, com os próprios dons de Deus, façamos com que ela seja nosso devedor. Nada possuímos que Ele, Deus, não nos tenha dado. Nem sequer existiríamos sem um simples aceno de sua vontade. Sobretudo, como podemos pensar que temos algo de nós, que é de nós mesmos, que não pertencemos a nós mesmos, tendo uma especial obrigação para com Deus, não só porque fomos criados por Ele, mas também por Ele remidos. Portanto, somos chamados a ser gratos, generosos, nunca mesquinhos e apegados. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Amado irmão, amada irmã, desafia-nos, interpela-nos e até talvez nos envergonha. Ela ofertou tudo quanto tinha para viver. Para dizer exatamente qual é o parâmetro para a nossa condição de discípulos e discípulas de Cristo, filhos e filhas de Deus, é o da oferta. É o da oferta e da generosidade. Precisamos nos corrigir, porque somos mesquinhos, apegados, é verdade. Pois nem sempre nós enxergamos os pobres, os outros, as necessidades dos irmãos e irmãs e dos seus sofrimentos. Olhamos a nós mesmos. Sim, temos que nos olhar os nossos, ao nosso redor, mas precisamos alargar a nossa visão e ver aqueles que sofrem mais. São muitos. Por isso o Senhor nos traz hoje essa palavra que nos traz essa grande interpelação. Era no templo, aquele momento vivido, depositando ofertas no tesouro do templo, pessoas ricas faziam as suas grandes contribuições. Em contraposição, ou contracenando, melhor dizendo, com uma pobre viúva que depositou apenas 2 moedas. E o Senhor fez esse comentário: essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Temos que ser generosos com o que nos sobra. Não podemos reter o que nos sobra, não nos pertence, pertence a quem não tem. Mas precisamos ser generosos para além, ofertando do nosso para aqueles que não possuem. Ela ofertou tudo quanto tinha para viver. Acolhamos, pois, o desafio de uma nova e qualificada resposta na condição de discípulos e discípulas de Jesus.
vale acolher o que nos vem da reflexão dos sermões de São Leão Magno, quando ele diz, lembrando o Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículo 20, no Sermão da Montanha: se vossa justiça não superar de muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Como será superior a deles, a não ser que a misericórdia esteja acima da condenação? E que de mais justo, de mais digno do que a criatura feita à imagem e semelhança de Deus imitar seu Criador? A Ele que decidiu a renovação e santificação dos fiéis pela remissão dos pecados, para que, afastado o rigor do castigo e acabada a pena, recupere o réu a inocência e o fim dos crimes seja a origem das virtudes. Não é pela rejeição da lei que a justiça cristã pode superar a dos escribas e fariseus, mas recusando sua compreensão carnal. O Senhor deu aos discípulos, por exemplo, a regra do jejum. Ao jejuarmos, nós devemos nos corrigir, não nos mostrar. Deus nos conceda a graça desta compreensão para que nós sejamos, e esse é o nosso compromisso missionário, primeiro pelo testemunho, sejamos exemplares na vivência da misericórdia, da solidariedade, da compaixão. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.